estava pesquisando sobre o tema, né? E aí eu encontrei uma tese, né, de doutorado falando um pouco dessa questão de ansiedade, processo criativo. E num estudo que foi feito, né, com uma população de estudantes de arquitetura, de ciências da comunicação e de psicologia, eles, a partir com escalas, né, para se medir a questão da ansiedade, eles aplicaram essas escalas nesses grupos e também uma escala que avaliava questões relacionadas à criatividade. E aí eles detectaram que o grupo que mais aparecia com ansiedade, né, era o grupo de estudantes de psicologia e que, ironicamente, né, esse grupo também apresentava altos scores de criatividade, né? E aí a gente precisa só considerar uma questão. O estudo ele estava trazendo essa ansiedade, né, não enquanto uma patologia, né, mas sim como sinais, né, normais de ansiedade nessa população. Eu sou Jefferson Santos, sou ilustrador, trabalho com ilustração profissionalmente há 7 anos, mas desenho desde a infância. E esse, além de meu trabalho, também é o meu hobby. Eu comecei a me interessar por arte, né? Depois que eu tive mais acesso a alguns eletrônicos, né? Os jogos eletrônicos, eu descobri que tinha uma arte por trás deles. E ali eu conheci muitos artistas, né? A maioria dos jogos, inclusive, que eu joguei na minha pré-adolescência foram japoneses. Oi, meu nome é Bruna, tenho 27 anos, cursei ADM. Meus hobbies mais ou menos é escrever. Eu escrevo bastante, no dia a dia eu sempre coloco alguns textos sobre as coisas que eu gosto de fazer. Esse caderninho aqui também é para escrever basicamente como se fosse um diário de bordo dos meus livros, né? Não que eu tenha publicado ainda, mas o Wattpad é uma plataforma que deixa a gente ser um pouco escritor, né? E aí tudo que eu leio, assim, que eu acho interessante, eu vou escrevendo aqui. É como se fosse um caderno de memórias, né? Um scrapbook de memórias, né? E eu basicamente escrevo. Tem uns desenhozinhos também. Não é lá grande coisa porque eu não sei desenhar, mas tá ótimo. Eu gosto como vocês viram aqui, música também. Eu gosto de cantar, eu toco teclado, violão. Meu nome é Sandro, eu tenho 24 anos, eu estudo publicidade e propaganda e eu faço glitch art há mais ou menos uns 4 anos. Eu comecei por causa do Vaporwave, que é um estilo de música que eu gosto muito, e a relação entre a glitch art e o Vaporwave é bem próxima. Muitos artistas, etc., usam a cultura glitch como meio de identidade visual. Aí eu, dentro desses grupos de Vaporwave, acabei conhecendo a glitch art. Eu comecei a estudar Photoshop também, comecei a aprender a manipular a imagem no Photoshop, até porque a minha faculdade também precisava um pouco disso. E daí eu comecei a produzir, criei meu Instagram, saíram algumas matérias em revistas digitais e em revistas físicas. A ansiedade, ela tem a ver com o alerta do nosso corpo para se adaptar a uma determinada situação. Quando a gente está falando de pessoas que trabalham, artistas, por exemplo, que produzem arte, a ansiedade ela vai servir como uma espécie de motor para que esse indivíduo consiga, de alguma forma, dar conta daquilo que está se apresentando diante dele. Quando a gente fala, por exemplo, de artistas que se utilizam do processo criativo, né, para poder produzir a sua arte, a ansiedade vai ser uma espécie de motor, como eu disse, para que ele consiga, de alguma forma, produzir aquilo que ele tem como inspiração ou como ideia. Eu tenho bastante problema relacionado à ansiedade, eu faço tratamento já há alguns anos e também tenho problemas relacionados à depressão, e acho que o modo que a minha arte ajuda nisso é a expressividade, né? Você consegue se expressar meio que de modo inconsciente
quando você está produzindo alguma coisa e você, quando vê o resultado final, você consegue, sei lá, de certo modo, materializar um sentimento através daquela ideia. E eu acho que essa expressividade ajuda um pouco a aliviar. A ansiedade eu descobri tem... Na verdade, eu não descobri tem 5 anos. Eu descobri faz pouco tempo. Foram 2 diagnósticos que eu tive, que é transtorno de ansiedade generalizada. E é uma coisa que eu realmente não queria aceitar. E depois desses 2 diagnósticos, eu perdi o emprego. E aí ficou bem difícil de eu conseguir conciliar a ansiedade de estar fazendo nada em casa, mas o futuro, né, que a gente, jovem, sempre pensa no futuro e a gente pensa, poxa, eu tô aqui parada, sem fazer nada, como é que isso vai acontecer? Foi aí que eu quase, praticamente infartei. E aí eu percebi que eu tinha que me tratar. E justamente o caderno escrever foi quando eu comecei a botar as coisas para fora. Então eu retomei a escrita de um primeiro livro que eu tinha feito e comecei a escrever o Cartas para ele. E ele foi basicamente minha válvula de escape. A música sempre foi uma válvula de escape para mim, mas ultimamente escrever tem sido bem mais. E o Cartas para ele, assim, eu achei bem interessante porque tem meninas que estão passando pela mesma coisa que eu, que leem o Cartas para eles e se identificam, sabe? A arte ajuda, né, a gente se identificar, no caso assim, de uma pessoa para outra. A gente consegue transmitir um pouco do sentimento e dizer para a pessoa, olha, a gente tá junto, estamos passando pelo mesmo problema. E aí depois que eu descobri, eu fui ao médico, um psiquiatra, me tratei por 6 meses com remédios, e aí foi quando realmente deu um basta na situação. A música, ela me ajuda muito em termos de me acalmar. Teve uma vez que eu estava passando por um momento muito difícil, eu estava muito angustiada mesmo. E eu sentei no teclado e eu comecei a chorar. Foi bem emotivo, mas eu saí dali calma. É uma coisa que me ajuda muito, muito. A música é realmente um clareador para mim, assim. Se eu estou vendo tudo escuro, ela vai e me ajuda. E depois dessa situação de ansiedade, eu comecei a compor mais. Eu componho mais músicas gospel, né? Então, assim, é uma coisa que me fez falar sobre o meu problema. É uma coisa que me fez, expressar aquilo que eu tenho passado, assim, mais para as pessoas entenderem e também para, como eu creio em Deus, é uma coisa que me ajuda muito, é uma coisa que me dá uma base forte para eu sair disso. Então, eu queria expor esse sentimento para as pessoas. Eu tenho um problema de ansiedade generalizada e transtorno de pânico, né? São 2 problemas que são gatilhos, né, da ansiedade que você não consegue controlar. Eu comecei a ter esses problemas quando tive, inclusive, olha que interessante, né, dificuldades financeiras. Me manter, cuidar da saúde, ter as coisas básicas, então aquilo gera um sentimento de desespero, né? Que gera ansiedade. Foi quando eu percebi que tinha algo acontecendo, mas começou a partir do meu primeiro surto de pânico, né? Que foi numa manhã de domingo, foi assustador, algo absurdo, tipo, eu achei que estava tendo um infarto, coisa do tipo, né? Porque isso é uma das coisas que as pessoas acham quando estão tendo lá seu surto de pânico. E desde então eu desencadeou, né, essa ansiedade generalizada. Mas assim, o gatilho principal foi o desespero financeiro. Se manter fazendo o que faz, sabe? A gente pode diferenciar a ansiedade em 2 tipos. A ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade normal, ela está muito ligada a essas situações que eu acabei dizendo, né? É uma ansiedade que de alguma forma não paralisa a gente. Uma das características, talvez, da ansiedade normal é que ela é temporária, ela é circunstancial, não nos traz tantos prejuízos e ela tem essa função adaptativa, né? A gente precisa de um mínimo de ansiedade para conseguir funcionar no dia a dia, dar conta de prazos, se preparar para situações, para eventuais situações
de coisas que podem dar errado. A gente precisa de um mínimo de ansiedade para conseguir dar conta disso. Agora, falando um pouco da ansiedade patológica, né, que seria uma ansiedade mais problemática, a ansiedade patológica ela tem como característica ela ser mais persistente, mais duradoura e mais intensa. Então, o indivíduo que experimenta, né, essa ansiedade patológica, mais problemática, é comum que ele comece a apresentar dificuldades para dar conta das situações, problemas na questão do desempenho. Ele geralmente paralisa ou então foge, evita as situações. E aí a gente já começa a considerar a ansiedade como algo problemático. A ansiedade, para mim, ela não me ajuda muito, não. Na verdade, ela me bloqueia, seja para escrever, para produzir uma música, alguma coisa assim. Mas, ultimamente, eu tenho sonhado bastante. É o que está me dando um boom de criatividade. Eu não sei se é por causa da ansiedade, porque acaba acumulando tudo no dia a dia e o meu inconsciente fica ansioso e eu começo a sonhar várias coisas. Mas talvez ela ajude dessa forma, mas no dia a dia ela não me ajuda de jeito nenhum. Por exemplo, quando eu sento para escrever, se eu fico muito ansiosa para escrever, eu não consigo encontrar as palavras. Eu fico tentando lembrar das palavras e eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Agora, para a música, ela já me deixa mais calma. Quando eu sento para tentar compor alguma coisa no teclado, já me deixa mais ativa, como eu posso dizer, seria isso, né? Ela me deixa mais ativa, então eu começo a criar um pouco mais. Tem aquela ansiedade que é boa, né, que te faz criar, que te faz ter vontade de fazer as coisas. Tem aquela ansiedade como a minha, que é um transtorno realmente. E essa realmente não tem como a gente indicar para nada em nenhum momento em criatividade. Num caso como esse, né, de uma pessoa que tem uma ansiedade muito, muito intensa, a ponto de ela bloquear e não conseguir, de alguma forma, ter algum tipo de ação, a gente pode ter ideia aí de uma ansiedade muito, 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 muito forte. É claro, a gente sempre precisa considerar aqueles 3 aspectos que eu disse antes de considerar se uma ansiedade é normal ou patológica. A intensidade, a recorrência e a duração. É comum, pode acontecer de a gente ter, às vezes, experimentar uma ansiedade muito, muito aguda que a gente paralisa. Isso não necessariamente é um problema. Isso acaba se tornando um problema quando isso é recorrente, quando isso acontece várias vezes, quando isso acontece em situações onde não há uma situação que justifique aquela reação, e aí a gente pode considerar isso como uma ansiedade problemática. Quando eu estou muito ansioso, eu produzo menos, eu não consigo fazer nada, parece que eu fico com um bloqueio de ideias se eu tiver com muita ansiedade. Então eu costumo produzir mais quando eu tô, sei lá, doidão, ou quando eu tô tranquilo. Eu não produzo muito bem quando eu tô com muita ansiedade, não sou muito bom fazendo as coisas com ansiedade no ápice. Eu acabo não conseguindo trampar com o que eu gosto de fazer. Existe a ansiedade, né, cara? Existem 2 tipos de ansiedade. A ansiedade que todo mundo tem naturalmente e tem a ansiedade descontrolada, que é o inferno, né? Que é a maior dificuldade de se manter bem. A ansiedade boa, ela me ajuda a produzir e a ansiedade ruim me atrasa nisso, né? Só que a arte também me ajuda a abstrair, né? Me tirar desse barulho todo que a ansiedade causa, né? Na nossa mente. Tô muito ansioso, né? Quando eu tô com a ansiedade descontrolada, eu tenho muita dificuldade em produzir, né? Talvez até mesmo entregar um trabalho. Um dos requisitos, né? Do desenho, né? Da ilustração é o foco e a concentração. E, infelizmente, quando você está muito ansioso, você tem uma dificuldade muito grande em se focar em produzir algo, manter a sua mente focada naquilo, porque são um turbilhão de pensamentos que ficam na sua cabeça, mais
o reflexo corporal, né, que você sente, a ansiedade faz você sentir muitas coisas, isso incomoda muito. Quando eu descobri que eu tinha ansiedade, uma das minhas amigas me indicou o curso de palhaçaria hospitalar. E assim, é uma coisa muito criativa, porque você, no curso, você aprende a não ser uma outra pessoa, a você não atuar como palhaço, e sim a você se aceitar e ser você mesmo. Então isso me ajudou muito com a parte de ansiedade, porque dos meus problemas que acarretava a ansiedade era a insegurança em ser eu mesma. E assim, depois que eu passei pelo curso de palhaçaria, foi quando eu comecei a abrir mão desses rótulos, dessas fachadas, do que as pessoas achavam de mim, o que elas tinham na cabeça delas. Bom, a ansiedade, ela pode ter 3 tipos de resposta na gente: luta, fuga ou bloqueio. Esses 3 tipos de respostas que a gente pode ter quando experimenta ansiedade são respostas que, de alguma forma, servem para que a gente consiga fazer alguma coisa com aquela ansiedade que a gente está sentindo. Então, é muito comum que quando a gente esteja ansioso, a gente evite uma situação a fim de ter um alívio imediato daquela ansiedade, ou então que a gente lute, né, para se defender. Porque lembrando, a ansiedade ela aparece justamente em situações em que a gente, de alguma forma, detecta algum perigo, algum desafio, algum risco. Ou então, o bloqueio. Pegar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que está andando, foi viajar para um lugar diferente, está andando numa rua de noite, num lugar que ela não conhece, e de repente ela percebe que tem uma pessoa, um cara, andando atrás dela. Ela pode ter 3 tipos de resposta quando ela percebe isso e fica ansiosa. Ou ela pode sair correndo, que é a fuga, ou então ela pode lutar, entrar numa luta corporal com aquela pessoa, ou então ficar paralisada e bloquear. Infelizmente, o artista no Brasil, o que não é televisionado, né, o que não tem ali grande empresário por trás dele, que é o artista independente, que é o meu caso, né, ele tem muita dificuldade de se manter no Brasil porque existe um preconceito, né, com o brasileiro, em geral brasileiro normal, né, que o artista ele é vagabundo, é um desocupado, é um monte de outras coisas, mas assim, ele é bem ao contrário disso, porque o artista, ele precisa sim de ter uma introdução na arte, mas a arte é uma prática para a vida toda, é igual um estudo de ciência. A arte, o artista ele nunca para de estudar o que ele está produzindo. Então é um trabalho a longo prazo e quase que pessoal. E às vezes muita gente não vê isso com bons olhos, né? Principalmente aqui no Brasil, né? As pessoas não têm tanto contato com a arte, as pessoas não têm uma divisão, né, de entender o que é arte e o que não é. Então é bem complexo e isso é um gatilho para qualquer artista se sentir ansioso. Porque a ansiedade também é desamparo, né? E você se sentir desamparado, isso gera ansiedade, com certeza. Mas a gente nunca pode perder de vista, né, o sofrimento que existe por trás de uma pessoa que enfrenta um quadro depressivo, né? Por mais que isso possa, talvez, servir como conteúdo para as criações artísticas, né? E às vezes até como uma forma de ressignificar aquilo que ele está sentindo, que ele está pensando. A gente sempre precisa considerar o quanto que isso é difícil, o quanto que é um sofrimento, né, bastante limitador. Essa desvalorização do artista independente eu acho que é muito visual aqui no Brasil. Inclusive, na minha primeira exposição que eu fiz, eu praticamente não consegui vender quadros porque eu fiz produtos de qualidade, então o valor era um pouco alto e a galera não pagava porque achava que não valia. Por quê? Porque eu não sou conhecido, não tenho mídia, então é o que acontece. O artista independente no Brasil ele é muito desvalorizado. E até você conseguir alcançar um mínimo patamar, ou sei lá, se você não conhecer alguém já da área, eu acho que é muito difícil você ganhar grana com arte no Brasil. Pelo menos para mim até agora está sendo bem difícil, né? Desde o tempo que eu comecei a tentar ganhar grana com a minha arte, que foi quando... No início eu não tentava ganhar dinheiro, eu só tentava me especializar mais. Quando eu cheguei no nível que eu achei que dava para eu tentar começar a ganhar grana e começar a vender coisas, desde então eu não consegui fazer muita coisa não, ganhar muita coisa, mas eu tenho vários projetos que, quem sabe, vai para frente alguma hora.
A marginalização do artista é uma coisa bem ruim na nossa sociedade hoje em dia, né? A gente publica no Wattpad, mas o Wattpad é uma plataforma aberta, não tem, assim, reconhecimento entre aspas, né? Algumas editoras até entram para ver e até escolhem algumas pessoas para serem publicadas. Mas não é sempre, e tem que ter sorte, né? Então, o que acontece? Eu pretendo publicar sim, só que tem a barreira do financeiro, né? É muito caro hoje em dia para publicar um livro, para fazer um CD, para qualquer tipo de arte que a gente queira expor, é uma barreira financeira que a gente encontra. E a ansiedade, ela acaba sendo criada por causa disso, porque a gente quer compartilhar as coisas a nossa arte com as pessoas, mesmo que digam pra gente que isso é besteira, porque sempre dizem, principalmente a família, uma das pessoas, são assim, as pessoas que mais falam pra gente, que besteira, você vai escrever. Poxa, você podia estar trabalhando numa multinacional, mas não, você quer escrever. E assim, é uma coisa que realmente a gente não encontra muito apoio hoje em dia. Hoje eu participo de um grupo de autores e assim, são eles que mais dão apoio pra gente, né? Que estão na mesma situação que a gente, então acabam nos apoiando mais do que as outras pessoas do lado de fora. E hoje eles, assim, a gente lê a obra um dos outros e a gente explica, olha, tá faltando isso aqui, tá errado isso aqui, eu acho que ficaria melhor assim. Então é uma coisa que a gente troca críticas construtivas e nos ajuda a crescer. É maravilhoso isso. E quanto à música, já é bem mais difícil, porque o universo das gravadoras hoje em dia ele é muito fechado. E se você não é comercial, né, com a sua música ou com a sua arte, isso se torna mais uma barreira para você conseguir chegar a algum lugar com a arte. Mas a ansiedade, até que nessa parte eu tenho controlado bastante. Mas com certeza isso atrapalha muito quem quer seguir a carreira de artista. No caso, uma pessoa, quando tem habilidades artísticas, né, a arte é uma excelente ferramenta de enfrentamento de várias situações na vida. De alguma forma, a arte ela é uma forma de lidar com situações, às vezes difíceis, uma forma de ressignificar emoções, ressignificar pensamentos, inclusive o cotidiano, né? Então, pessoas que têm essa habilidade ligadas à arte, não é o fato de elas estarem deprimidas ou ansiosas o que vai fazer com que elas produzam mais ou tenham mais inspiração. E sim, talvez, a própria habilidade que esse indivíduo tenha para poder compor, para poder produzir a sua arte. Lembrando que isso não necessariamente vai ser uma realidade para todos os artistas que, por exemplo, enfrentam problemas relacionados à ansiedade e depressão. A gente tem exemplos na mídia, né, de artistas que começaram a deprimir ou desenvolver um transtorno de ansiedade e isso acaba por prejudicar, às vezes, o processo criativo, o próprio trabalho de produção de arte. Eu acho que o fato de um artista produzir, né, quando ele está ansioso, deprimido, eu acho que não necessariamente está ligado com esse estado em que ele está, com esse quadro, mas sim com a própria habilidade que esse artista já carrega e essa facilidade para poder transformar as situações que se apresentam a ele em arte, em poesia, em música, em pintura. Já uma pessoa que não tem essas habilidades, ela pode sim ter outras formas de enfrentamento desses estados de humor, desses quadros de ansiedade, de depressão, mas também existem aquelas pessoas que têm esses recursos bastante empobrecidos e geralmente são as pessoas que acabam cronificando mais. Porque não necessariamente o sofrimento que essa pessoa está experimentando e que está ali fazendo com que ele produza arte, não necessariamente vai ser uma coisa legal, uma coisa positiva e bacana, né? A gente sempre não pode perder de vista que esse indivíduo está em sofrimento. É legal também a gente diferenciar, assim como eu diferenciei a ansiedade normal da ansiedade patológica, a gente diferenciar tristeza de depressão. Muitos artistas, quando estão tristes, produzem poesias, produzem canções, produzem desenhos, pinturas.
E isso pode não se caracterizar como um quadro de depressão. A depressão, ela é um quadro onde são comuns sintomas de vazio, perca do interesse, da vontade, pelas coisas que anteriormente a pessoa gostava de fazer. Às vezes um sentimento de culpa constante, cansaço, falta de energia, porque na depressão, nos quadros de depressão, existe também toda uma alteração neuroquímica no corpo que acabam também produzindo esses sintomas. Também é comum uma tendência, né, na depressão a pensamentos mais negativos, ruminação de pensamentos negativos, de um olhar mais voltado para as questões negativas do que para as questões positivas, das coisas positivas que acontecem. E a gente nunca pode esquecer que depressão é uma doença.
Gente, não olha não, gente, pelo amor de Deus. É documentário, tá? Não é nada demais não. Sei onde eu tava. Esse é cavaquinho ou é ukulele? O ukulele. Ah, sabia. Não saiu. Tu corta essa parte, tá bem. Parou com a vergonha. Acabou?